Minha gente, nós ainda estamos passando por uma escassez hídrica muito séria, né? E há um prognóstico que mostra que o cenário futuro pode ser ainda mais severo, claro, se nada for feito. Ao meu lado está a Mônica Amorim, que é coordenadora do Plano Estadual de Recursos Hídricos da Agência Estadual de Recursos Hídricos, a AGE, que está organizando consultas públicas pelo Estado, né, elaborando um amplo projeto aí para a gente enfrentar essa situação. Tudo bem, Mônica? Tudo bem. Ô, Mônica, a quantas mãos, como é que está sendo construído esse projeto, né, para que a gente, assim, não volte a viver um momento tão terrível quanto vivemos nos últimos anos, né? Sim, o Plano Estadual de Recursos Hídricos, o PER, ele é um processo de planejamento, né? Ele está sendo elaborado pela AGE, em parceria com todo o sistema de gestão de recursos hídricos aqui do Estado do Espírito Santo, que envolvem aí principalmente os comitês de bacias hidrográficas, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, usuários de água, representações da sociedade organizada, as prefeituras, né? Enfim, todas as instituições de alguma forma interessadas na gestão da água, né? Em como que a gente usa a água e como que a gente melhora, né, as condições desse recurso. Pelo que já foi levantado, pelos estudos que já foram feitos, a situação é mais grave do que o senso comum, do que a gente recebe de informação, porque às vezes a gente recebe informação através dos veículos de comunicação, né, de que o rio secou, o riacho não tem mais água, estão tendo que fazer poços artesianos e tudo mais, mas a situação, como é que ela é na prática, como é que está na prática, qual o panorama geral que a gente pode ter depois desses praticamente 4 anos, né, de escassez? Então, esse retrato, né, que é o diagnóstico que a gente concluiu no final do ano passado, ele nos mostra assim, que a gente tem situações bastante preocupantes, principalmente no norte do estado, na bacia do Itaúnas, do São Mateus, aqui também na região do Rio Doce, né, nos mostra que essa situação de escassez é uma situação que pode perdurar por algum tempo, mas principalmente nos mostra que a gente precisa empreender ações, né? Ações de gestão. A gente precisa lidar melhor com esse recurso água, né? Não desperdiçando, melhorando os manejos, né? Reutilizando água na medida que ela pode ser reutilizada, porque a gente pode, enfim, a gente precisa aprender a lidar com essa situação, de ter menos água disponível. Esse problema, você acha que nos pegou de certa forma de surpresa? Porque parece que a gente não estava preparado para isso, né? Uma seca tão prolongada, né? Não, certamente a gente não sabia, né, como lidar com essa questão, justamente porque não tínhamos um planejamento nesse sentido. E é o que está se propondo agora. É exatamente isso que o Plano Estadual de Recursos Hídricos faz, é construir um planejamento sobre como utilizar a água, visando a sustentabilidade, visando o desenvolvimento do nosso estado e garantindo, né, que a gente tenha água para os diversos usos que se deseja fazer. Pois é, para construir esse projeto vocês estão realizando pelo estado essas consultas públicas. Colatina, se eu não me engano, foi a terceira cidade, né? Foi a terceira. O plano começou a ser elaborado no início do ano passado, no mês de janeiro, e ele termina agora no mês de julho, né? Nós já fizemos uma primeira rodada de consultas públicas no mês de setembro. Essas consultas são sempre feitas nas regiões norte, a região aqui da bacia do Rio Doce, a região central do estado e a região sul. Então já é assim a segunda rodada de consultas públicas que nós estamos fazendo. Na terça estivemos em Marechal Floriano, na região central, ontem em Alegre, na região sul, hoje pela manhã em Colatina e amanhã em São Mateus, buscando englobar aí o norte e noroeste aqui do estado. Pois é. Ô, Mônica, de certa forma, essa crise também nos ensinou alguma coisa? Eu imagino que sim, prova disso é o próprio estudo, né? Sim, eu acho que ensinou a todos, né? Ensinou a nós do governo, ensinou ao poder público, ensinou ao cidadão que precisa empreender medidas para não desperdiçar a água, né? E nos ensinou também a conversar, né? A dialogar, colocou esse assunto assim na nossa pauta. Você falou dos atores que participam desse processo de elaboração desse documento, né? Dessas diretrizes que vão realmente balizar o uso da água. Qual a importância dos comitês, né? Que a gente tem um recém-criado, recém-aspas, né? O mais jovem, que é o comitê do Barra Seca, né? Foz do Rio Doce, os diversos. É importante porque o debate parece que corre muito dentro dos comitês, né? Exatamente. Assim, hoje o Estado do Espírito Santo tem 14 comitês de bacias hidrográficas instituídos, né? Desde o Itaúnas até o Itabapoana, lá no sul.
Aqui na Bacia do Rio Doce são 5 comitês de bacias. Verdade. E toda a discussão, né, a arbitragem de conflitos, as decisões a respeito de quais usos são os mais importantes, né, as definições a respeito de quais ações são prioritárias de serem realizadas para que se tenha melhores condições de água, todas as decisões sobre os usos da água, elas são tomadas, né, no âmbito desses colegiados, os comitês de bacias hidrográficas. E eles são compostos, né, por representações da sociedade, o poder público, os usuários da água, Tá bem né, pulverizado aí, né, a participação. e a sociedade civil organizada. E qualquer instituição, né, desses 3 segmentos pode fazer parte. Quem não é membro do comitê pode participar das reuniões e vai ser ouvido, né? Tá joia. Bom, depois de Colatina, então, a próxima cidade é São Mateus, né? Isso, amanhã em São Mateus. Nesta sexta-feira, então, né, a partir das 9 horas, no CEUNES, né, na UFES, nós estaremos lá apresentando essa segunda parte do plano, que é o prognóstico, né, os cenários futuros sobre os usos da água aqui no Espírito Santo. Pois é, e apresentar prognóstico às vezes assusta um pouco, mas é preciso encarar, né, a realidade caso algo não seja feito, né? Esse prognóstico leva em conta quantos anos a gente pode... Leva em conta 20 anos, 20 né? anos, então né? A gente vai mostrar os cenários nos próximos 4 anos, 12 anos, né, 2030 e 20 anos, 2038. Em resumo, tem que começar a organizar agora, né, Mônica? Não dá para esperar mais nada, né? Exatamente, a gente precisa se organizar agora para que a gente saiba lidar com esses eventos extremos, né? Outros períodos de estiagem ou períodos de cheias, a gente precisa se planejar, se antecipar para saber lidar melhor com essas questões. Que bacana. Então, gente, está aí, bem explicado pela Mônica Amorim, que é coordenadora do Plano Estadual de Recursos Hídricos. Essas diretrizes, logo, certamente teremos um documento, né, que irão realmente nortear o uso da água no Espírito Santo. E nesta sexta-feira, a consulta pública acontece no CEUNES, em São Mateus, a partir das 9 da manhã. A partir das 9. Cláudio, só quero enfatizar que tem um site, né? Bacana, vamos divulgar. .es.gov.br. Todos os trabalhos das etapas anteriores de diagnóstico, eles estão disponíveis lá. Só letra esse PER aí, é P-E-R-H. P-E-R-H. .es.gov.br. Só acessar. Isso. Para quem deseja conhecer o que é que já foi feito, né? Essa condição atual que a gente tem de quantidade de água, qualidade, para que se usa a água, isso está tudo disponível lá no site. Não basta ter a água de qualquer maneira, né? Essa água tem que servir para alguma coisa, né? Exatamente. Esse estudo, tudo isso está disponível lá no site. Está disponível lá. Que bacana. Estudantes interessados em saber um pouco mais, então acesse o site. Está aí também, né? O crédito aí você pode conferir, acessar e ver lá. Eu agradeço a Mônica Amorim, coordenadora do Plano Estadual de Recursos Hídricos. Mônica, obrigado pela presença. Obrigada. Esta edição do Se Notícias vai ficando por aqui. Você da Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a sua companhia de sempre. Você de Linhares e região, continue interagindo, deixando sugestões na nossa página no facebook.com/TVC Linhares. Esta entrevista também está disponível no nosso canal no YouTube. Já o telefone da redação é este, o 3373-2000. Obrigado pela audiência. Se Notícias, Linhares se vê aqui.